Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Aqui é a Letícia. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos. Se você não assistiu a aula anterior e a todas as que vêm antes, eu recomendo fortemente que você veja que a gente está aí fazendo um caminho juntos, né? Que é o caminho de estudar, de pensar um pouco sobre os profetas que viveram, que profetizaram lá na época do exílio babilônico, né, o povo judeu na Babilônia, e depois do exílio. Começamos com Ezequiel, algumas semanas, e há 2 aulas atrás, se eu não me engano, a gente vem falando sobre Daniel. Hoje a gente vai falar ainda mais uma vez sobre Daniel. A gente vai ler e pensar sobre o último capítulo desse livro, o capítulo 12 de Daniel. A gente vai pensar um pouco sobre o sofrimento, né? Que é algo que a gente vive tanto nesse mundo e a gente sofre e às vezes pensa que Deus não se importa conosco, mas Ele deixou muitos ensinamentos na sua palavra sobre isso, como esse que a gente vai ver hoje em Daniel, que vai nos incentivar a perseverar, a lutar até o fim, né? E confiar nos propósitos de Deus que são santos e que são perfeitos. Então, a gente vai ler esse capítulo primeiro, né? Vai perceber o que ele fala sobre Cristo, vai perceber o que ele nos ensina sobre os mistérios de Deus, né? Que tem algumas coisas que nos convém e outras que não nos convém saber. Ele vai nos ensinar sobre o sofrimento que leva à purificação, né? Ao aperfeiçoamento dos santos. E vai falar um pouquinho sobre perseguição, que tem a ver com o contexto da época, mas também tem a ver conosco hoje em dia, né? E com o fim dos tempos. Enfim, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso a partir de Daniel 12. Mas primeiro quero convidar você a orar comigo, pedindo para que Deus abençoe essa aula, que o Espírito Santo guie a nossa reflexão. Vamos lá! Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade de estar aqui falando, refletindo, pensando sobre a Tua Palavra. Eu peço para que o Senhor abençoe essa aula, abençoe esse momento, fale aos nossos corações, envie o Teu Espírito Santo para nos guiar na leitura, na exposição, na interpretação da Tua Palavra, Deus, que ela traga ensinamentos, reflexões que transformem a nossa vida, a nossa maneira de enxergar o mundo, que a gente possa viver cada vez mais uma vida que agrada a Ti, aprendendo e nos alimentando da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos começar lendo, né? Abre aí a sua Bíblia em Daniel. Vamos ler o capítulo 12. Ao som desses barulhos aqui de rua, de cidade, que eu não sei se está atrapalhando, espero que não. Então, já deu tempo de abrir, né? Daniel 12. Vou ler e você acompanha comigo. O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas?
ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ele já começa esse texto com nesse tempo, tá? Então vale a gente entender, né? É importante entender que isso significa, ele começa dessa forma porque ele está continuando, tá? Dando prosseguimento ao que ele estava falando antes, lá no final do capítulo 11, que é também uma profecia, né? Que vai ecoar outros profetas. Mas olhando então para o capítulo 12, para essa mensagem específica, esse recorte, como eu falei, a gente pode perceber a presença de Cristo aqui, né? Quem é? Aí no versículo 5, né? Que vai falar que o Daniel olhou e eis que estava... Não, lá no versículo 6, né? Ele fala que tinham 2 homens e que um deles era o homem vestido de linho. Muito provavelmente, né? Ao que tudo indica, essa visão de Daniel é uma visão de Cristo antes da sua encarnação, né? Antes dele vir ao mundo. O Daniel tem essa visão de Cristo, acompanhado por 2 anjos que também estão temporariamente ali transfigurados em forma humana, né, naquele momento, e é consolador isso, essa visão de Daniel é consoladora porque ela mostra a preocupação de Cristo com a gente, com a nossa situação. Ele está envolvido, ele está intercedendo, atento ao nosso sofrimento, ele está presente aqui nesse momento. E, além disso, a gente também percebe aqui, logo em seguida, que os próprios anjos, né, tem então essa representação aqui dos anjos, os próprios anjos desconhecem os mistérios que Deus tem preservado para si, né? A gente percebe que no versículo 6, né, vai perguntar um dos anjos que estava ali em forma de homem, pergunta quando se cumprirão essas maravilhas. E logo em seguida, o Filho de Deus, isso é interessante, né? Que ali a imagem de Cristo levanta as mãos aos céus solenemente e jurou em nome do Pai. Isso tem muito a ver com uma passagem lá de Apocalipse. Deixa eu ver se tem aqui. Isso. Lá em Apocalipse 10, a partir do versículo 5, olha o que diz. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Me diz se isso não tem tudo a ver, não parece que não é um reforço? As palavras de João lá em Apocalipse não parecem que reforçam o que o Daniel está falando aqui tanto tempo antes, né? Enfim,
Ele então levanta as mãos para o céu e responde um enigma com outro enigma. A gente está falando aqui de mistérios, né? Pensando sobre o que convém e o que não convém saber. Nem tudo é revelado a nós, nem tudo foi revelado ao Daniel. E aí ele vai responder, então, essa pergunta do anjo com outro enigma. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A pista, né, dada para essa sentença misteriosa, que o mistério ainda permanece, né, a gente não sabe ao certo o que isso significa, mas tem uma pista lá no final, né, lá logo em seguida, na verdade, no versículo 7, que vai falar quando acontecerá tudo isso, né, diz lá no versículo 7, no finalzinho: quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essa profecia, né, de sofrimento do povo santo de Deus, ela tem 2 aplicações. Uma delas, ela vai se referir ao contexto histórico de um rei chamado Antíoco IV, ou Epífanes, que foi um rei de um império chamado Império Seleucida, que governou a região ali judaica. Esse rei foi um rei mau, um rei que profanou o templo, que dedicou o templo de Jerusalém, né, o templo de Deus a um outro deus, a Júpiter. Foi um rei que proibiu o cumprimento de algumas leis de Moisés, e ele acabou provocando então uma revolta liderada por Matatias, um homem chamado Matatias, e os seus filhos, que ficaram conhecidos como Macabeus e Asmoneus, né? E aí essa profecia de Daniel vai falar um pouco sobre o sofrimento dos Macabeus, lutando contra esse rei. Mas ao mesmo tempo que essa profecia aqui fala sobre esse rei vil, esse rei mau e perverso, ela não se aplica só a ele. Esse rei, ele também é um símbolo do anticristo. Essa profecia também tem um segundo cumprimento no tempo da grande tribulação que Deus tem reservada para o fim dos séculos, para o fim dos tempos, como a gente vai aprender lá no Novo Testamento, né? Jesus fala sobre isso, o livro de Apocalipse fala sobre isso. Então essa profecia tem 2 aplicações, né? Os Macabeus, depois de um período aí otimista, de sucesso, um período pequeno, eles libertaram o povo e não sei mais o que, depois foram destruídos, destroçados por esse rei Antíoco, né? Só que como essa profecia também se refere aos tempos do fim, nesse sofrimento, nós também vislumbramos aí um pouco do sofrimento da igreja antes da segunda e definitiva vinda de Jesus, porque é no fim dos tempos, no fim dos séculos, que virá definitivamente pela segunda vez Jesus, e a gente aprende que a igreja vai passar por um período de tribulação e sofrimento. Então essa profecia aqui de Daniel 12 está falando sobre isso também, está falando sobre essas 2 coisas, sobre algo que já se cumpriu, que foi esse sofrimento dos Macabeus, que sofreram com um rei mau chamado Antíoco, exatamente, e fala também sobre o fim dos tempos, né? Tudo isso é também um símbolo para essa profecia maior, que é a profecia do fim dos tempos. Então, o anjo, como a gente viu, o anjo que perguntou quando isso ia acontecer, ele queria saber o tempo de cumprimento dessas coisas que estavam sendo profetizadas, né? O sofrimento e depois a herança, o fim dos dias, né? Todas essas coisas. Só que o Daniel, ele não compreende o que está acontecendo, aquilo que significa, e ele questiona a resposta que é dada, essa resposta enigmática do filho do homem, né, ao anjo. O Daniel questiona essa resposta, e é o que ele vai falar lá no versículo 8, né? Eu ouvi, porém não entendi. Meu Senhor, né? Depois ele vai falar qual será o fim destas coisas, qual é o fim disso, o que está acontecendo, né? Ele não está entendendo o que significa essa profecia. E aí a dúvida do Daniel permanece até hoje, né? Porque o significado desses tempos, de quando que é isso, meu Deus, tá torto. O significado desses tempos, de quando é isso, de como vai ser isso, de como vai terminar,
ainda é incerto, né? O anjo, o filho do homem, Deus, né, não está interessado em responder tudo para nós de cara, e não estava interessado a responder tudo para o Daniel, porque em muitas coisas ainda tem um mistério até hoje. Os apóstolos questionaram Jesus quando Jesus traz profecias sobre o fim dos tempos, quando Jesus fala sobre o seu retorno, né? Os apóstolos questionaram, só que também não era da competência deles saber isso, né? Assim como o Daniel questiona e também não é para ele saber totalmente, não é explicado totalmente, o mistério permanece. E com a gente também acontece isso, ainda existem muitos mistérios sobre esse assunto. Muitas das coisas aqui do Daniel e também dos apóstolos, que eles não souberam, que eles não entenderam ao certo, elas foram ditas para os profetas não só para eles, né, também a gente tem que pensar nisso, mas para o seu tempo, só para o seu tempo. Mas é uma profecia que vai muito além, então é uma profecia que foi dita aqui para o Daniel, enfim, foi repetida em outros momentos, para gerações futuras da igreja, né? Faz sentido isso? Faz. O mistério, né? Nem tudo nos é revelado, nem tudo foi revelado a Daniel, nem tudo é revelado depois, nem tudo é revelado a nós hoje. Ainda há muito mistério aí nesse tema. Então, esse é um ponto. Outra questão muito, muito importante, central nesse texto aqui, é o sofrimento, é a purificação. A gente vê lá no versículo 10 que muitos serão purificados, embranquecidos e provados. É uma expressão muito interessante que o anjo vai usar para apresentar o mesmo conceito, né? São 3 palavras aí que estão sendo usadas com o mesmo significado. Para dizer que a tribulação, né, falou sobre a tribulação, que a tribulação ela não ia acontecer de uma vez por todas. Não faz o menor sentido. Aqui o anjo está usando essas 3 palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa, a purificação, né? E aí você pode pensar, parar e perguntar, poxa, mas para que isso? Qual é a necessidade de sofrer se a gente já não foi lavado e purificado pelo sangue de Jesus? Quando a gente a justiça que é atribuída a nós pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo, ela cancela os nossos pecados, mas para que a gente não seja julgado e condenado, mas a gente não se torna perfeito imediatamente, né? Nós somos transformados aos poucos. E o sofrimento tem essa função aqui, né? Ele vai nos ensinar aqui, e a gente aprende ao longo da vida, ao longo da palavra de Deus, que o sofrimento tem a função e pode ser usado para purificar, para aperfeiçoar os que já estão salvos, os que já são crentes em Jesus, né? Que já tiveram o pecado cancelado, não há julgamento e condenação, mas não significa que não tem mais nada para fazer aqui dentro de nós, porque tem. E é isso que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada cristã, e o sofrimento é uma ferramenta importante que pode ser usada por Deus para isso. Esse sofrimento ao qual ele se refere aqui não é qualquer tribulação, né? Mas é a tribulação, é o sofrimento que é destinado exclusivamente aos eleitos, né? Um tipo de provação que purifica, né? Que a igreja só pode se tornar triunfante e vitoriosa no céu depois de ter sido militante, depois de ter lutado aqui nesse mundo, né? A nossa militância, a nossa luta é contra Satanás, contra a carne, o pecado, né? Contra o mundo. E o sofrimento é o método de Deus, usado por Deus para nos auxiliar nesse processo de santificação. Então, Deus não vai receber a gente no seu reino a menos que a gente tenha sido purificado, que a gente tenha sido santificado. Esse é o processo pelo qual a gente está sendo moldado por Deus, sabe? Ele usa o sofrimento para nos santificar, para nos purificar pelo fogo da aflição, né? Então, isso sobre a purificação. Então, uma outra questão aqui nesse texto é a perseguição, né? Vai falar aqui bastante sobre isso. O anjo, né? Olha só, deixa eu encontrar aqui.
Lá no versículo 11, então, né, estávamos no 10, agora no versículo 11, a gente percebe que o anjo ele vai falar assim, né? Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. O que será que significa isso, né? Se a gente fizer as contas aí na calculadora ou não, né? A gente vai ver que ele fala aqui de um período que cobre 3 anos e meio. E o significado desses números é um pouco obscuro, né? Existem basicamente 3 interpretações possíveis, mais populares sobre isso, sobre esses 3.000, 2.200, 1.290 dias. Que, enfim, a primeira delas já vai dizer que são os dias literais sobre o fim dos tempos, de que de alguma forma esses 1.290 dias vai ser o tempo que vai durar. Não sei como. A segunda diz que é uma profecia, né, que são os dias literais mesmo, referentes apenas a Antíoco, né, ao rei Antíoco Epífanes, aos macabeus, só aquela história, né, só sobre aquele sofrimento. Já uma terceira visão, vai dizer que esses dias, né, representam dias figurados, né, não exatamente certinho, mas referentes ao período desse rei Antíoco, que, por sua vez, simboliza, né, o anticristo dos últimos dias. E as duas primeiras possuem umas inconsistências aí nos cálculos, então parece que o mais provável é que esses 1.290 dias façam referência ao pior momento da perseguição, né, enfrentada lá pelos judeus. E o período de 1.335 dias, que ele vai falar logo em seguida no versículo 12, acrescentaria mais 45 a perseguição, como se tivesse os 1.290 piores e depois um pouco mais. Então, levando em conta que o significado exato desses números ainda é um pouco obscuro, a gente entende que eles são como um prazo do limite do sofrimento que Deus determinou, né? Deus determinou o sofrimento ali e é como se eles simbolizassem esse prazo. Então, o fato é que aquele sofrimento dos macabeus, né, foi tão intenso que se tornou um padrão, né, que se tornou um símbolo, como eu falei, para representar o anticristo, para representar o sofrimento da igreja antes do fim dos tempos. E a bem-aventurança, então, né, a esperança, a parte boa, a bem-aventurança pertence a quem? Ao crente que espera, que persevera, que continua confiando no Senhor e se mantém fiel mesmo no sofrimento. Que é o que Deus vai falar aqui para Daniel no final, né? Ele é assegurado. Deus vai falar para Daniel que ele é um servo fiel que ia descansar em paz lá no final, no versículo 13. Tu, porém, segue o seu caminho até o fim, pois descansarás. Daniel, você vai descansar, né? E ao fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Enfim, Deus promete aqui, fala que Daniel vai descansar em paz e ressurgir junto com os justos, né? As ovelhas à direita de Cristo, que bênção! Esse é o consolo que Deus dá para o seu povo, para nós, né? A gente vai estar entre os justificados, não por nosso próprio mérito, pelo sacrifício de Jesus. E isso é maravilhoso, né? Perceber, essa é a questão, né? A gente perceber que o sofrimento do cristão tem tempo e objetivo determinados por Deus, né? Que é o que a gente vê aqui. Deus vai falar sobre esse sofrimento específico a uma época da história e ao mesmo tempo trazendo uma profecia sobre o futuro, né? Sobre algo muito distante. E o que ele nos diz aqui sobre o sofrimento, né? É que o sofrimento do cristão tem tempo, o sofrimento do cristão é permitido por Deus, ele não é por acaso, ele não é em vão, ele tem objetivos determinados por Deus, né? Eu acho que essa é uma das mensagens principais desse texto. Então, concluindo, né, a nossa aula de hoje,
isso tem que renovar a nossa esperança em Cristo, né? Saber que o nosso sofrimento não é à toa, sabendo que o nosso sofrimento tem tempo, tem propósito determinados por Deus, sabendo que Cristo garante a nossa salvação, né? Assim como Daniel aqui, nós vamos descansar, né? A salvação eterna no céu, o descanso eterno e final lá onde não haverá pranto, onde não haverá dor, né? Então, aqui no final do capítulo de Daniel, a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? Que vale aí a sua reflexão. O sofrimento do cristão tem um tempo determinado e visa aperfeiçoar a gente na nossa caminhada rumo ao céu, né? E a garantia de vida eterna assegurada por Cristo é o que nos traz esperança. Então essa é a mensagem de hoje, né? Eu espero que você tenha acompanhado até aqui, lido o livro de Daniel com a gente. Se você ainda não leu, tá aí uma ótima coisa para você fazer ao longo dos próximos dias, tá? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, muito obrigada por essa aula, muito obrigada por falar conosco, muito obrigada pela Tua palavra que nos ensina, que nos ajuda. Eu peço para que o Senhor nos ajude a manter sempre em mente essa verdade, Senhor, que isso nos traga consolo, saber que o nosso sofrimento é determinado por Ti, saber que o nosso sofrimento pode nos aperfeiçoar, nos ajude, Pai, a enxergar nas dificuldades, a enxergar nos momentos difíceis, oportunidades de aperfeiçoamento, Pai, oportunidades que o Senhor nos dá de trabalhar coisas em nós, Pai, até o dia final, até o dia em que o nosso descanso virá. Eu agradeço por todas as promessas maravilhosas que o Senhor nos traz de salvação, de vida eterna, Deus, que nós não merecemos, mas pela Tua graça nós alcançamos. Eu agradeço muito por isso e peço para que o Senhor cuide de todos nós e da nossa igreja. Muito obrigada por essa aula, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, é isso, um beijo, até a próxima.